Pois bem, vamos então à lição número 9 do segundo trimestre de 2025. O título da nossa lição é O Caminho, a Verdade e a Vida. O texto áureo, na página 2, ele está em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo ele é chave até para nós entendermos a divindade de Jesus. E no decorrer desse capítulo, os questionamentos dos apóstolos e as afirmações de Jesus sobre a eternidade dele é realmente de uma riqueza muito grande. Bom, a verdade prática diz: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforçam a nossa fé e consolidam a nossa comunhão com Deus. Principalmente se nós lermos esse texto, esse tema de uma maneira diferente, que ele é o caminho verdadeiro que nos conduz à vida. O texto está traduzido certo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele poderia ser traduzido: eu sou o caminho verdadeiro que conduz à vida. Na página 3, vocês têm a leitura bíblica em classe, que começa exatamente com João capítulo 14, versículo 1. Bom, então até pela sequência que você está estudando, transmita para os teus alunos o que estava acontecendo antes. Jesus participou de um jantar de Páscoa, era um jantar que ele comia na noite anterior à morte dele. Ele será o Cordeiro de Deus morto na cruz em menos de 24 horas, porque essa refeição de Páscoa, normalmente eles comiam quando estava terminando o dia 13 e iniciando o dia 14. Então, essa hora, Jesus provavelmente, já são 18 horas, 19 horas, ou seja, já estão no dia 14 do mês de Nissan. Jesus comeu a Páscoa, lavou o pé dos discípulos, Judas saiu e Jesus celebrou a Santa Ceia com 13, ok? E no capítulo 13, Jesus encerra aquele capítulo. Os apóstolos estavam tristes, porque Jesus falou que havia um traidor entre eles. E Jesus está indicando a eles também a todo momento que ele deve morrer. Então os apóstolos estavam vivendo um momento de uma certa tristeza. E ele terminou o capítulo 13 falando para Pedro que Pedro iria negá-lo 3 vezes. E Pedro afirmou: Senhor, eu daria a minha vida por ti. Jesus disse: daria a vida por mim? Na verdade te digo que ainda hoje me negarás 3 vezes. Então, é claro que aquela palavra também, ela trouxe tristeza para Pedro, Ela trouxe tristeza para Pedro, porque ele tinha uma confiança de que nada abalaria a sua fé, que ele entregaria a vida por Jesus. Então o capítulo 13 terminou assim: Jesus deu uma palavra direta para Pedro e para os apóstolos também. E aí então ele começa o capítulo 14. Então, antes de iniciar a aula para os seus alunos, contextualize o que aconteceu antes desse sermão. Esse sermão, Jesus ainda está lá na mesa da Santa Ceia. Judas saiu, Jesus ainda está na mesa com eles. Ainda na mesa, porque nós veremos no versículo 31 desse capítulo 14, o final desse capítulo, é exatamente o momento em que Jesus Cristo, fala para eles: vamos levantar agora e vamos sair. Então todo esse diálogo está acontecendo na mesa de Santa Ceia. Na mesa de Santa Ceia, Jesus falou para Pedro que ele iria lhe trair. E depois dessa palavra, que parece pesada, mas era necessária, a realidade, a verdade tinha que ser dita para eles, até para eles conseguirem vencer o erro deles, porque
vamos dizer, certamente não foi fácil para Pedro ele se recuperar daquela falha, né? Porque a Bíblia diz que ele saiu e se entristeceu muito, tá ok? Bom, prosseguindo na leitura, nós estamos agora no final da página 3 do material que eu disponibilizei para vocês, tá bom? Eu vi que tem uma aluna que acho que é até nova, ela levantou a mão aqui, irmã Marilda do Carmo, parece que é a primeira vez que ela assiste. A irmã conseguiu baixar o material que eu disponibilizei? Eu vi que a irmã levantou a mão aqui. Se a irmã quiser falar, a irmã tem que abrir o microfone. Eu não estou lhe ouvindo. Então eu vou prosseguir. O material, ele foi colocado lá na turma, um PDF. Eu estou agora no final da página 3, tá ok? Vamos fazer a leitura bíblica em classe, já contextualizamos o que Jesus estava fazendo, como os apóstolos estavam entristecidos e ouviram essa palavra direta de Jesus. Bom, depois disso, Jesus Cristo diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, explicando esses 3 primeiros versículos que Jesus Cristo diz: vou preparar-vos lugar. Observe, Jesus não foi preparar uma morada. A morada, a Nova Jerusalém, já existe. Tá bom? Essa cidade, ela já existe. Essa cidade espiritual, ela existe. O que Jesus vai nos preparar é ele estando à direita do Pai, a todo momento, intercedendo por nós e nos preparando assim um lugar. É como alguém que trabalha em uma empresa e ele diz o seguinte para uma outra pessoa: olha, eu estou preparando um espaço lá, um cargo para você poder ocupar nessa empresa. Eu estou te preparando um lugar lá. Okay? Então Jesus está preparando um lugar, ele vai preparar lugar porque ele vai ser morto, vai subir ao Pai e estando à direita do Pai, ele a todo momento nos auxilia para nós vencermos. Então Jesus deu aquela palavra pesada para Pedro e agora ele está dizendo para eles: olha, mesmo você me negando, Pedro, ou os outros também, né? Mesmo vocês fugindo, eu vou preparar lugar, eu estarei com vocês. Ok? No versículo 4, ele diz: mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Bom, aqui Jesus afirma que eles já conhecem esse caminho. No versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Olha, faltam menos de 24 horas para Jesus ser morto e os apóstolos, eles ainda têm dificuldade de entender que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus e que ele deveria morrer para salvar a humanidade. O que parece, irmãos, é que nos dias do Novo Testamento, parece que uma só pessoa tinha conseguido interpretar tudo corretamente, que era João Batista. Quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, quando ele diz, eu tenho dado testemunho que esse é o Filho de Deus, fazendo até com que os seus discípulos se direcionem para Jesus, ele demonstra que ele sabia. Bom, Tomé realmente parece que não sabia, tanto que ele, veremos mais à frente, ele chega a duvidar da ressurreição. Tudo isso fala da limitação do ser humano, né, irmãos? Das nossas limitações. Se Jesus fosse olhar para as nossas limitações, se o Pai fosse olhar para as nossas limitações, se o Espírito Santo fosse olhar para as nossas limitações, não tinha como nós chegarmos no céu.
Por isso é que Jesus Cristo, vou preparar-vos lugar, ele está à direita do Pai, dizendo, olha, ele falhou mais uma vez, né? Pedro me negou mais uma vez, negou a segunda, negou a terceira vez, né? Mas ele tem a fé, ele crê, mas aquele corpo é muito limitado. Né? Ele já nasce em pecado, já nasce com uma atração para o erro. Normalmente eu uso isso até para ilustrar na alimentação. Se tiver um alimento saudável e um alimento que faz mal para a saúde, o natural do homem é escolher o alimento que faz mal para a saúde. E isso também se reflete espiritualmente. Espiritualmente, o ser humano também ele é atraído para o caminho errado. Então Jesus Cristo está à direita do Pai dizendo sobre nós, sobre Pedro, sobre todos os 11 apóstolos e também sobre nós. Olha, eu morri por eles na cruz para que eles consigam vencer essa limitação. Mas a afirmação de Tomé, e depois ele duvidar da ressurreição, mostra como esses homens especiais, eram 11 homens especiais, mas o conhecimento e a fé deles era limitada. Eu tenho dito para vocês por quê, né? O conhecimento que ele recebia dos mestres do judaísmo era um conhecimento limitado e limitante. Então, no versículo 6, Jesus Cristo disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá bom? Então, como eu disse, eu sou o caminho verdadeiro que conduz à vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou o Pai. Jesus Cristo, ele era homem, mas também ele era o Deus eterno que tomou a forma humana. Ok? E aí esse texto deixa claro. Ele não era somente homem, ele era também o Deus eterno. O versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Bom, mais abaixo eu vou comentar sobre esse se vós me conhecesseis a mim, que é bem interessante. Vou continuar a leitura. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Bom, na página 5 eu deixei aí um anúncio do curso de Apocalipse que vai iniciar agora no dia 25 de junho. Convido a todos vocês. É um curso importantíssimo para as coisas que estão acontecendo no mundo, para você entender como o mundo está sendo preparado para o anticristo. Ajude a divulgar também. Na página 6, continua a leitura em classe. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, ele está tentando transmitir, vamos dizer, fé para os discípulos. E ele fala das mesmas obras. Como dizendo, obras que o Pai fez no Antigo Testamento, eu faço agora. Tudo bem, o Pai abriu o mar dos juncos, em algumas traduções, mar vermelho, no hebraico está mar dos juncos, ele abriu o mar dos juncos. Pois bem, eu andei sobre o mar, eu fiz vocês andarem sobre o mar. Em outro momento eu acalmei o mar, eu acalmei o vento. Então não dá para vocês perceberem que é a mesma obra. Então eu sou o Pai. E, inclusive quando ele usa a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida, a revista vai comentar sobre isso, a expressão eu sou, ele está usando uma expressão que era comum no Antigo Testamento, em referência ao Pai, que no Antigo Testamento é chamado de Yahvé. E essa expressão eu sou significa aquele que age no presente. Então ele está dizendo, olha, eu sou o Pai, eu sou Yahvé agindo no presente. Lembre-se que Jesus, né, pode pronunciar também Yeshua, porque vem de Yahvé.
o nome Jesus significa salvação de Yahvé. Ok? Ou Josué no Antigo Testamento, ou Yeshua, dependendo da tradução, da transliteração que você quiser utilizar. Tá bom? Então, crede-me ao menos por causa das mesmas obras, ou seja, eu faço as mesmas obras que o Pai fez no Antigo Testamento. Versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então veja o que significa Jesus estar à direita de Deus e intercedendo por nós. O autor aos Hebreus diz que ele se tornou um sacerdote misericordioso pelas coisas que ele padeceu na carne. Jesus tinha uma carne, irmãos, exatamente igual a de Adão. Só difere da nossa porque ele nasceu sem pecado. Mas Jesus estando nessa carne, o autor aos Hebreus diz as coisas que ele padeceu na carne, ou seja, as atrações que essa carne, ou as fraquezas que essa carne tem, ele conheceu sem pecado. Então, ele pode hoje interceder diante do Pai por nós. Então, transmita essa mensagem para os seus alunos, que é uma mensagem que cura o pecador, né? Porque o ser humano, mesmo o ser humano que está na igreja, daqui a pouco ele fala uma palavra errada, faz uma coisa errada, pensa uma coisa errada, né? Às vezes malda que uma pessoa está planejando mal contra ele, na verdade não era. Então são tantos erros que nós podemos nos envolver. Então Jesus está lá à direita do Pai, e a frase que eu resumo, o que Jesus diz para o Pai? Eu resumo da seguinte maneira, olha, eu estive naquele corpo, sem pecado, e eu conheci as fraquezas daquele corpo. E aquele nosso servo que está lá na terra, ele está em um corpo com pecado, ou seja, com atração para o mal. Então tenha misericórdia dele. Né? E assim, como eu resumo as palavras de Jesus como intercessor, como sacerdote à direita do Pai. No versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Bom, ainda na página 6, a introdução da nossa lição. Introdução no finalzinho da página 6. A expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, caminho, verdade e vida. Eu coloquei um comentário em verde aí nessa introdução para você contextualizar para o seu aluno. Eu digo o seguinte, olha, antes de iniciar este sermão de conforto, esse capítulo 14, como eu disse, ele acontece ainda na mesa da Santa Ceia. Judas já saiu. A ordem que eu falei para vocês ele participa da Páscoa, come ali o alimento da Páscoa, depois ele faz o lava-pé, anuncia que um há de trair, Judas sai, Jesus celebra a Santa Ceia com 11 e depois ele faz esse sermão. Ele dá uma série de avisos aos apóstolos e faz esse sermão. Então, antes de iniciar esse sermão de conforto,
Jesus fora direto com os discípulos sobre como eles enfrentariam a tribulação que se aproximava. Veja, o fim do capítulo 13, versículo 37 e 38. Ainda na mesa da Santa Ceia, disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Veja que eles ainda não compreenderam que Jesus vai morrer e que eles deveriam dar prosseguimento à pregação. Tá bom? E o apóstolo Pedro prossegue: por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Então, essa palavra, os apóstolos certamente já estavam tristes por saber que um deles iria trair. Viram Judas sair. E agora o apóstolo Pedro faz o que? Olha, eu vou dar uma palavra aqui de confirmação que eu não tenho chance de eu seguir o caminho desse traidor. E realmente, claro, ele não vai seguir o caminho de Judas. Mas, infelizmente, ele vai seguir o caminho que todos os seres são limitados e que falham, né, em algum momento. Tá bom? Aconteceu com Abraão, aconteceu com Moisés, aconteceu com Davi, aconteceu com todos os homens de Deus. Não? E Jesus fala essa palavra realista que certamente pesou muito no coração de Pedro e dos outros apóstolos. Os 11 deveriam estar numa tristeza muito grande. Então, transmita para os seus alunos. Esse é um sermão de conforto, de consolo, para, vamos dizer, recuperar antecipadamente as pessoas que iriam, infelizmente, fugir ou negar Jesus. Bom, na página 8, tem o capítulo 1 da revista. Consolo e promessa do Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança, humildade, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13:31. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai e a verdade que o revela e representa assim a verdadeira vida de Deus. Bom, na página 9 eu comento esse diálogo, né, em que eles demonstram não conhecer o caminho. Tá bom? Eu comento. É interessante observar que Tomé, o texto afirma que os apóstolos sabiam o caminho. Jesus afirma que os apóstolos sabiam o caminho. Mas Tomé diz que eles não sabiam, ele não sabe o caminho. Eles não sabiam o caminho. Na verdade, o caminho estava sendo explicado para eles em todo o Antigo Testamento. Quando eles liam ou ouviam sobre a separação entre a luz e as trevas no primeiro dia da criação, estavam aprendendo o caminho. Ali estava simbolizando, né, que Deus enviaria algum meio de separar a luz das trevas. Quando eles liam ou ouviam a explicação sobre o animal morto no Éden para cobrir a nudez de Adão e Eva, eles estavam aprendendo sobre o caminho. O que eu estou dizendo aqui? E poderia discorrer por todo o Antigo Testamento, quando Jesus está dizendo que eles conheciam o caminho, porque havia um ensino em todo o Antigo Testamento, dizendo que havia necessidade, tá bom, de um inocente morrer para salvar a humanidade. Esse caminho estava sendo explicado para eles.
Agora, é claro que eles recebiam esse ensino de forma limitada. Mas, vamos dizer, o conhecimento essencial eles tinham. Então, eles conheciam o caminho. Aqueles discípulos que eram discípulos de João, João falou muito claro para eles. Esse é o Cordeiro de Deus, ou seja, ele será morto. O Cordeiro tem que ser morto. Era o que estava profetizado no Antigo Testamento. Mas eles realmente tinham dificuldade de entender isso. Eles tinham a esperança do reino. Mas o ensino sobre o reino, infelizmente, era um ensino limitado e limitante. Bom, ainda na página 9, o item 2 diz: consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. Bom, em João 13, 21, que ele cita ali, eu separei. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Bom, nós lemos essa história e vemos a traição de Judas, né? Mas pense como os apóstolos se entristeceram no momento que eles ouviram isso. Porque, vamos dizer, de uma certa maneira, quando surge traição em um grupo, aquilo abala o grupo. E como eu disse para vocês também, Pedro tentou dar uma palavra de confiança e, como dizer, não, então o traidor saiu, mas eu dar uma palavra de confiança. Eu daria a minha vida por ti, eu darei a minha vida por ti. E ele ouviu de Jesus que, na verdade, ele tinha que se preparar porque ele vai ser tentado. Lucas diz que Jesus falou diretamente para Pedro: olha, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu intercedi por vós. Então Jesus está preparando eles a todo momento. Então, nesse discurso agora de João 14, Jesus está sendo claro para eles, agora falando uma palavra de conforto: olha, eu vou vos preparar lugar, né? Não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então é uma palavra de confiança, transmitindo confiança para eles. O ponto 3, na página 10, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparada para os seus seguidores. A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Bom, eu falei para vocês que a Nova Jerusalém, ela está preparada. Ela desce do céu, né? Por que ela está preparada? Bom, Moisés, quando ele foi levado ao monte, você pode pesquisar, todos os intérpretes vão te dizer o que eu estou falando, que ele viu a Nova Jerusalém. E o tabernáculo foi uma forma dele descrever o culto da Nova Jerusalém. O Santo dos Santos, as medidas do Santo dos Santos, ele é quadrado. Por que a Bíblia diz que a Nova Jerusalém é quadrada? Porque o culto do Santo dos Santos, onde a pessoa está ali na presença de Deus, graças ao sacrifício, tá bom? Realizado por Israel, e vamos dizer, chegam na presença de Deus, o Santo dos Santos, ele é a Nova Jerusalém. E o salmista também, Davi, quando ele diz, né, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que Davi está falando? Isso é uma revelação profundíssima, né? Há um rio, ele está falando do Espírito Santo, cujas correntes alegram a cidade de Deus. E essa cidade de Deus, a Nova Jerusalém, o que ela é? Presta atenção. Ele diz que ela é a morada do santuário das moradas do Altíssimo. O que é santuário? É o lugar onde se pratica o culto santo. Então, ela é o santuário das moradas do Altíssimo. As moradas do Altíssimo somos nós. Então, a Nova Jerusalém é o lugar onde nós praticamos o culto santo, ou seja, o santuário. Então, claro, essa cidade, ela já está preparada para nós. E aí, descrevendo, é o que ele chamou aqui, é o céu, tá ok? Bom, na página 11,
Dúvidas, incerteza e enganos no caminho com Cristo. A dúvida de Tomé. No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir essas palavras. E Jesus tinha afirmado, vocês conhecem o caminho. Então nós podemos ter algumas dúvidas sobre algumas questões durante a nossa vida, tá bom? Mas a verdade é que nós já temos um conhecimento dentro de nós essencial. E esse conhecimento, o que nós temos que fazer? Lutar por toda a vida por esse conhecimento. Se acontecer contigo, fale para os seus alunos, se acontecer contigo o que aconteceu com Pedro, que ele falou diante de Jesus, por ti eu darei a vida, e depois acabou errando, negou. Se acontecer isso contigo, olha, lute para manter esse conhecimento e essa fé, porque a todo momento o sacrifício de Jesus, ele tem poder para te purificar. Não? Se você tiver essa incerteza de Tomé em algum momento, né, olha, lute por esse conhecimento, mantenha essa fé, ok? Número 2, as incertezas de Pedro e Filipe, no final da página 11. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas sobre Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Bom, esse versículo 5, tá bom? Né, que surge essa dúvida de Tomé, e então Jesus Cristo diz para ele, né, se tivesses conhecido, eu vou ler esse versículo novamente, estamos aqui na página 12, vou voltar aqui na página, voltar na página 4, o versículo 7, que Jesus Cristo diz, se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Mas eu vou comentar, vamos voltar para a página 12, né? Sobre esse versículo. Eu coloquei um comentário aí, muito interessante, que saiu, está no Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Ele traz sempre alguns comentários interessantes do grego. E ele diz o seguinte, as palavras tivesses conhecido, de conformidade com o termo grego empregado no original, que significa tivesses aprendido a conhecer. Bom, o que significa isso? Eu botei abaixo, né, o comentário que eu falaria para vocês. Eu digo o seguinte, certamente Jesus está falando do conhecimento limitado que os mestres do judaísmo haviam lhes passado. Eles não aprenderam como deveriam sobre a chegada do Messias. Era o que na pedagogia chamamos de ensino limitado e limitante. Se você não ensina a pessoa de forma completa, essa pessoa ela estará limitada, ou seja, ela está limitante. Então, o ensino limitado gera um discípulo limitante. Gera uma característica limitante nessa pessoa. E eu sempre digo para vocês, como era o ensino dos dias do Novo Testamento. Ele vinha de sacerdotes hereges, eu tenho que chamar o sacerdote de herege. O apóstolo Paulo demonstrou maior respeito, né, pelo sumo sacerdote nos seus dias, mas a Bíblia diz que ele era um saduceu, e os saduceus eram hereges. Eu não posso chamar, né, de alguém que tem uma fé íntegra,
uma pessoa que ela não acredita, por exemplo, no profeta Isaías, no profeta Daniel. Os saduceus não acreditavam, eles só acreditavam nos escritos de Moisés. Então, nós temos que chamar eles de hereges. Os fariseus, por sua vez, eles acreditavam na integridade das escrituras. Mas nós sabemos que eles ensinavam tudo errado. Até o grande mestre Gamaliel, ele não ensinou corretamente que o tempo do Messias tinha chegado. E as escrituras do Antigo Testamento eram muito claras. Quando durante a minha vida, eu tive a oportunidade de conversar com muitos judeus. Não? Então, o que eu falo, olha, as escrituras do Antigo Testamento eram muito claras quanto a um tempo da chegada do Messias. Daniel falou, olha, em 483 anos ele morre. É só vocês contarem a partir da ordem para reconstruir Jerusalém. E eles tomaram conhecimento, estava nas escrituras, a ordem para restaurar Jerusalém, no livro de Esdras. Então, eles sabiam dessa ordem. Ainda que o cálculo do calendário não fosse fácil, mas pelo nosso calendário, 455 a.C., chega ao ano 29. Os judeus tinham o calendário deles. E o calendário deles, na época, batia com o nosso. Eu expliquei para vocês na aula passada que o calendário foi manipulado mais à frente. Então, Gamaliel, ele tinha condições de interpretar, olha, o Messias vem para morrer, porque Daniel falou. E está próximo o Messias. Vocês sabem também que aquele Simeão que apresentou Jesus pode ser o pai de Gamaliel. Porque o pai de Gamaliel, que era o mestre do judaísmo, se chamava Simeão. Então, existe a possibilidade, vou repetir, possibilidade do pai de Gamaliel ter interpretado corretamente. Olha, falta pouco tempo para a vinda do Messias. No caso da morte do Messias. Pela contagem de Daniel, dos dias de Simeão, faltavam 33 anos. É o tempo da vida de Jesus. E Deus mostrou para ele, olha, você vai ver o Messias, você vai ver a salvação. Simeão, aquele Simeão, muito provavelmente ele interpretou que o tempo tinha chegado através da profecia de Daniel. Ou da profecia do Cordeiro, que iria completar 4.000 anos desde Adão. Então eram profecias que falavam de um tempo. Só que o ensino para esses homens foi um ensino limitado e limitante. E é assim que nós definimos na pedagogia, né? Bom, na página 13, ele fala agora sobre o engano de Judas Iscariote. Abaixo eu coloquei um comentário em verde para comentar sobre Judas também. Eu digo, o conhecimento limitado e limitante que Judas recebeu dos mestres do judaísmo tratava de um Messias que viria para combater impérios humanos. Eles não foram educados para entender que o Messias viria para combater o império de Satanás. No entender deles, era vencer o Império Romano. Mas havia necessidade de vencer um mal espiritual. Esse mal espiritual é que estava acabando com eles. Esse mal espiritual é que levou Judas a interpretar tudo errado e a decidir trair o mestre por uma questão financeira. Foi esse mal espiritual que levou ele a ser um ladrão, porque João diz que ele roubava das ofertas. Foi um mal espiritual que levou ele a isso. Foi um mal espiritual, né, que levou Pedro, em determinado momento, a repreender Jesus quando Jesus disse que convinha que ele morresse. Então, é um mal espiritual que está conduzindo o homem sempre ao erro, sempre ao erro. Quantas vezes eu ouço de pessoas, né, o pastor tem essa boa experiência de ouvir pessoas vir falar com ele, conversar com um momento de confessar, né? E ele fala, poxa, aconteceu isso, é inacreditável ter falado essa palavra para essa pessoa, né? É inacreditável ter feito isso, realmente é inacreditável. Esse é o sentimento do cristão. Certamente o apóstolo Pedro, depois que ele negou Jesus 3 vezes, certamente ele saiu de lá, poxa, é inacreditável o que eu fiz, não? Bom,
a palavra de conforto que eu sempre trago para as pessoas, então olha, esse mal espiritual é que Jesus veio desfazer. Então, às vezes ele se manifesta em você, mas você tem que, por isso, como disse o apóstolo Paulo, morrer dia a dia. Todo dia você está morrendo. Então, mais uma vez, você, vamos dizer, morre para o mundo. E quando você morre para o mundo, você se livra desse juízo. Poxa, mas o erro voltou, então morra de novo. E continue morrendo, e continue morrendo. E nós temos esperança, irmãos. Diga isso para os seus discípulos. Normalmente eu falo para os meus alunos. Eu tenho esperança que nesses últimos dias, que são dias difíceis, não? Deus vai agir de alguma maneira em favor dos cristãos. E eu estou vendo isso, irmãos. Como pastor, eu conheço famílias que praticamente Satanás destruiu aquela família. Não? E eu não vou citar nome, mas essa semana passada, então teve uma pessoa que ele era uma criança na igreja e aquela família teve dificuldade na igreja que eu pastoreava, e essa criança hoje é um adulto e ele está preso. Está preso. Né? Comprou uma moto de uma pessoa, a moto era roubada, saiu com a moto, foi preso, né? E então aquela família, ela de uma certa maneira, ela parece que está destruída. Então eu falei para eles, eu falei hoje, olha, isso que está acontecendo, isso é uma coisa que Deus permite para um despertamento da família. Todos criados na igreja, todos hoje no mundo. E se você for pensar, nós conhecemos muitas famílias assim. Então eu acredito que nesses últimos dias, nessa última hora, Deus vai até permitir sofrimentos assim, porque, irmãos, o ser humano, ele aprende com o sofrimento. Né? Eles tinham um ensino limitado. O ensino mais forte que existe, ou seja, o ensino que mais mexe com a vida do homem, temos que reconhecer, é o sofrimento. Quando algumas pessoas perguntam por que Deus permite o sofrimento, é porque o sofrimento ensina o ser humano. O ser humano, sem sofrimento, se ele tiver tudo tranquilo na vida dele, infelizmente parece que o ser humano relaxa, mas quando o ser humano é envolvido em sofrimento, o ser humano levanta, e então ele começa a falar, e ele reage contra o mal. Essa é uma verdade na vida do ser humano. Nós temos que reconhecer que, como ovelhas, nós somos limitados. Qual é a característica da ovelha? Eu botei lá no livro de tipologia. Ovelha é cabeça dura. Tanto que a ovelha, a única defesa que ela tem é dar cabeçada. Ovelha tem dificuldade de saber aonde está o bom alimento. Ela não sabe. Se vier o lobo, ela não sabe se defender. O lobo vai pegar ela fácil e vai matar ela. Então ela precisa do pastor. A ovelha é dependente. Então é o reconhecimento de toda essa limitação que às vezes Jesus permite o sofrimento. Tá bom? Permite o sofrimento de uma ovelha que sai do aprisco, ela acaba caindo num buraco, ficando toda ferida. Jesus vai carregá-la nas costas. Então esse tempo do fim é a hora que Jesus está carregando mais ovelhas nas costas. Porque Jesus permite, ela vive saindo do aprisco, acaba que Jesus permite que ela caia, esse ferimento vai ensinar ela. Bom, na página 14, o caminho, a verdade e a vida. Bom, já são quase 50 minutos. Essa parte aqui eu vou deixar de leitura para vocês, tá bom? Na página 15, eu coloquei mais um tópico aí que eu repeti, até já falei nesse trimestre para vocês, mas é importante, sobre a vida. Aí na página 15 eu coloquei em verde. O filósofo grego Pirro de Elis, que viveu de 360 a 270 a.C., é considerado o pai do ceticismo, pois defendia que a verdade absoluta é inatingível. E em João 18,37, quando disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso,
voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Então essa pergunta dele, que é a verdade, é uma pergunta, vamos dizer, interessante. Era uma pergunta comum no mundo antigo, por conta da filosofia de Pirro de Elis, que era um filósofo famoso, fundou uma escola famosa de filosofia grega, né, os céticos, como era chamada a escola, e a principal filosofia dele era ligada exatamente à questão da verdade, tá bom? Que no entender dele o homem não tem como alcançar o conhecimento final sobre as coisas. Eu até digo que, cientificamente falando, no mundo humano, parece que Pirro de Elis está certo. Porque, cientificamente falando, o homem acabou, através agora de um telescópio James Webb, descobrindo que existe um monte de coisas no universo que as leis da física simplesmente não explicam. Ou seja, o ser humano tem muita coisa nesse universo que o ser humano talvez nunca consiga explicar. E vocês sabem que existe uma questão na física também que os cientistas dizem que ninguém sabe explicar. Se você for ver a história de Albert Einstein, ele, perto da morte, ele estava na sua cama procurando explicação para divergências que haviam na física que ele utilizava, tá bom? Com a física quântica, porque existe incompatibilidade entre eles. Se você estudar, você vai ver que existe uma teoria chamada teoria das cordas que tenta explicar essa incompatibilidade, que tem alguns cientistas que dizem, olha, a física de Albert Einstein funciona, a física quântica funciona, mas existe alguma coisa errada aí nessa física. Você vê funcionando, mas elas são incompatíveis em determinados pontos. Ou seja, alguém está errado e corre risco dos dois estarem errados. E isso é que perturbava Albert Einstein. E Albert Einstein morreu na década de 50, tá bom? Mas até hoje eles não conseguem explicar essa incompatibilidade na física. Bom, a conclusão, na página 16, diz: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estarmos reconciliados em comunhão com ele. Bom, para concluir, na página 17, eu coloquei um comentário a mais que diz o seguinte: Jesus fez esse sermão logo após a Páscoa, o lava-pé e a Santa Ceia. Em João 14:31, diz: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Ou seja, esse sermão ele foi feito na mesa da Santa Ceia, para você poder entender a mensagem desse sermão, de conforto, dizendo, olha, vocês vão errar na vida. Se ele puder, daria como dizendo para o apóstolo Pedro. Inclusive, você sabe um fariseu que talvez Pedro conhecesse, né? Estou conjecturando, discípulo de Gamaliel chamado Saulo de Tarso, ele um dia ainda vai te repreender porque você não conseguirá interpretar corretamente como a salvação chegou aos gentios. Então, vamos dizer, são falhas dos apóstolos, não? Mas o que esses homens têm de diferente? O conhecimento que eles têm da fé, principalmente na hora do erro, ele fala o seguinte: mas eu tenho fé no sacrifício de Jesus na cruz. Esse sacrifício, e ele, como disse, não turbe o vosso coração, eu vou para o Pai, ou seja, ele está lá à direita do Pai intercedendo, e eu tenho fé que esse sacrifício já limpou a minha vida. Não? É assim que funciona. Então, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo, nesse exemplo, ok? Mas vai se corrigindo, porque cada erro ele é perdoado pelo poder do sangue de Jesus. Bom, os discípulos, continua a leitura, os discípulos estavam entristecidos por descobrir que um dos 12 trairia o mestre.
Jesus estava entristecido porque em menos de 24 horas ele estaria na cruz. Uma história que não é retratada neste evangelho é a agonia do Getsêmani. Tá bom? Então, para falar da tristeza que Jesus estava, a agonia que ele estava, eu sugiro a você colocar uma pergunta para os alunos, que normalmente eu faço para os alunos no seminário, quando eu dou aula de evangelhos. Eu coloco aí, então, pergunte aos seus alunos o que Jesus temia quando dizia, no jardim do Getsêmani, né? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Então pergunte a eles qual era o temor de Jesus, porque claramente ele temia algo. Ele estava em agonia. Qual era o temor de Jesus? O que causava essa aflição nele? Era ser espancado? Era receber uma coroa de espinho? Era receber bufetadas? Era ouvir palavras ruins dos judeus? Né? Até na cruz, se tu és o Filho de Deus, desce daí, nós creremos em ti, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Seriam essas palavras que Jesus temia, né? Eu cito como exemplo aquele filme que o Mel Gibson fez sobre Jesus, eu não me lembro bem o nome agora, então acho que é A Paixão de Cristo. E se você olhar lá na Paixão de Cristo, Jesus está levando as chicotadas e ele cai de dor, mas ele se levanta como forte, né? E toma mais chicotadas. Então ele tenta transmitir, vamos dizer, uma força física de Jesus, uma capacidade de resistir fisicamente àquelas afrontas e aquelas agressões. Mas eu sempre digo para os meus alunos que o que Jesus temia, aí você deixa o aluno participar, né? Falar o que ele temia, o que eu considero como o sofrimento de Jesus. Qual foi o sofrimento de Jesus na cruz? Eu respondo abaixo. Olha. A resposta se encontra na cruz. Quando Jesus recebe os pecados da humanidade, o Pai e o Espírito Santo teria que se separar dele. Se cumpriu quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então, as palavras de Jesus significa que o Pai e o Espírito precisaram se afastar dele, porque ele estava recebendo os pecados da humanidade. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a face da terra. O que simboliza essas trevas? Simboliza os pecados da humanidade sendo colocados sobre Jesus. Então, Jesus Cristo fala, descrevendo Deus meu, ou seja, o Pai e o Espírito tiveram que se afastar dele, porque ele iria receber os pecados da humanidade. Então, ali estava o Deus eterno, que nesse momento vai ter, vamos dizer, uma interrupção entre a comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Essa eu entendo ser o grande temor de Jesus, ou o temor de Jesus. Ele sabia que em algum momento ele iria perder a comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Ele sabia que em algum momento ele iria passar pela dor que Adão passou, que Eva passou. Ele, como Deus eterno, ele viu o sofrimento de Adão e Eva. Ele, como Deus eterno, certamente ele viu a agonia da primeira alma que saiu desse mundo, Abel, quando foi morto. Ele, como Deus eterno, ele recebeu a alma de Abel, né? Quando ele entrou na eternidade. Então, ele viu o sofrimento do ser humano quando o pecado entrou no mundo. E agora, e viu que ele sofreu porque ele perdeu comunhão com Deus. E agora, ele, inocente, que nasceu sem pecado, então, iria herdar os pecados de toda a humanidade. E isso faria o Pai e o Espírito se afastar dele. Bom, para concluir, no final da página 17 eu comento: as palavras de Jesus podem ser melhor entendidas se for assim traduzida. Eu sou o caminho verdadeiro que conduz à vida. Quando diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho verdadeiro que conduz à vida. O único caminho, né? No mundo antigo, os homens caminhavam longas distâncias e dependiam de encontrar o caminho verdadeiro. O caminho que José e Maria fizeram de Belém até o Egito são cerca de 600 quilômetros.
pegar um caminho errado, que você sabe que você chega, tem diversas trilhas, diversos caminhos. Se você saísse de Belém em direção ao Egito, você poderia pegar um caminho que chegava em Jericó, você poderia pegar um caminho que chegasse em Moabe. Se você errasse no caminho, você poderia ir para um deserto, de onde estava Midian, que era uma região desértica. Então tinham vários caminhos, né? E ali não tinha GPS, não tinha guia. Talvez José e Maria nunca tenham feito esse caminho. Então, eles entendiam de maneira especial o significado de um caminho certo, um caminho correto, né? O comentário continua. Pegar um caminho errado resultaria em dias, talvez semanas de caminhada que os conduziria a lugar nenhum, porque você demora a perceber. Quando pegou um caminho errado, você só vai perceber: eu estou chegando no Egito. Não, você está chegando em Midian. Não, você está chegando em Gaza. Os filisteus ainda falta. Você tem que pegar o caminho para ir para o Egito, é esse daqui. Então o risco de errar um caminho era grande, né? E para concluir, a promessa de Jesus neste sermão de conforto é que ele nos guiará no caminho verdadeiro e, por fim, todos teremos vida. Ou seja, todos seremos salvos. Ainda que em alguns momentos venhamos a cometer erros semelhantes ao que os apóstolos cometeram. Jesus iniciou esse sermão logo após anunciar que Pedro negaria. Jesus é direto quanto às nossas falhas, mas deixa claro que ele é poderoso para nos fazer superar e honrar essa verdade aqui na Terra. Ok?